Números capítulo 32. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande multidão. E atentaram para a terra de Jazer e para a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Astarote, e Dibom, e Jazer, e Nira, e Esbom, e Eleale, e Sebã, e Nebo, e Beom, a terra que o Senhor feriu perante a face da congregação de Israel, é terra de gado, e teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos graça em teus olhos, esta terra se nos dê a teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Por que, pois, quebrantareis o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e atentando para esta terra, quebrantaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo que os varões que subiram do Egito, de 20 anos e arriba, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Chefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira de o Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos de o Senhor. E eis que vós outros, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira de o Senhor contra Israel? Se vós tornardes após ele, também ele prosseguirá a deixá-lo no deserto. E destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para nossas crianças. Porém nós outros nos armaremos, apressurando-nos diante da face dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E nossas crianças ficarão nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel se ponham por possuidores hereditários, cada qual de sua herança. Porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos nossa herança daquém do Jordão ao levante. Então Moisés lhes disse: Se isto fizerdes, assim se vos armardes a peleja perante a face de o Senhor, e cada qual de vós outros armado passar o Jordão perante a face de o Senhor, até que haja lançado fora seus inimigos de diante de sua face, e a terra esteja sujeita perante a face de o Senhor, então vos tornareis, e desculpados ficareis perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante a face de o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis vosso pecado quando achar-vos. Edificai-vos cidades para vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu de vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: Como manda meu Senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres,
nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas teus servos passarão, cada um, armado ao exército, para a peleja perante a face de o Senhor, como meu Senhor tem dito. Então Moisés os encomendou a Eleazar o sacerdote, e a Josué filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, cada qual armado para a guerra perante a face de o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vossa face, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores em meio de vós outros, na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante a face de o Senhor, a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança daquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, lhes deu o reino de Sião, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades em seus termos, as cidades da terra ao redor. E os filhos de Gade edificaram a Dibom, e a Astarote, e Aroer, e Astarote Sofã, e Zazer, e Jogbeá, e Bet-Ninrá, e Bet-Arã, cidades fortes, e corrais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram Esbom, e Eleale, e Kiriataim, e Nebo, e Baal-meon, mudando-as de nome, e Sibna. E os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam nela. Assim, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou suas aldeias, e chamou-lhes Ravote Jair. E foi Nobá, e tomou a Quenate com suas aldeias, e chamou-lhe Nobá, segundo o seu nome.